Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar o tema o que é SIBO. Meu nome é nutricionista Ludmila Merlin, eu sou nutricionista funcional integrativa, meu Instagram é @ludmilamerlin e meu site www.ludmilamerlin.com.br. Então vamos lá, o que é SIBO? SIBO é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Vou frisar, intestino delgado. SIBO é uma sigla para caracterizar o acúmulo de bactérias no intestino delgado, porque no nosso intestino delgado, nós não temos uma grande quantidade de bactérias comparado em relação ao intestino grosso. Então, esse supercrescimento, essa superpopulação de bactérias no intestino delgado vai causar dor e diarreia. Quais são as causas? Nós temos algumas causas, eu não listei todas, mas eu vou falar algumas. Cirurgia abdominal, motilidade intestinal reduzida, como a constipação, né? A constipação é um grande fator para desenvolver SIBO. Uso de inibidores da bomba de prótons, que são os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, lisoprazol, etc. E doenças referentes ao intestino delgado, como a doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa e doença celíaca. E também, muito importante, tem uma estreita relação entre síndrome do intestino irritável e SIBO. Uma meta-análise sugeriu que mais de 1/3 dos pacientes com a síndrome do intestino irritável também são positivos para SIBO. Quais que são os sintomas? Diarreia, constipação, distensão abdominal, dor abdominal, confusão mental, que é um brain fog, que é como se fosse uma névoa cerebral quando a pessoa se sente meio desnorteada, dores na articulação, intestino solto e perda de peso por má absorção. Essa má absorção ela é bem presente, tá? Porque com o SIBO, isso tende a danificar as células que revestem o intestino delgado, no caso a mucosa. E isso também leva a uma alta permeabilidade intestinal, ocasionando doenças, reações imunológicas, doenças autoimunes e sensibilidades alimentares. Então, como eu falei, os pacientes podem desenvolver complicações em relação à má absorção de nutrientes, principalmente a vitamina B12 e o ferro, tem outras também, já que o ferro e a vitamina B12, eles são absorvidos no intestino delgado. Então, se a gente tem esse comprometimento do intestino delgado, esses dois vão acabar sendo mal absorvidos e a pessoa vai acabar tendo deficiência, podendo ter uma anemia microcítica, né, que são quando os glóbulos são pequenos, ou a anemia megaloblástica devido à falta de vitamina B12. Como a gente pode avaliar? Através do teste de respiração, ele é o mais utilizado aqui no Brasil, que é o teste de hidrogênio e de metano. Um teste de hidrogênio positivo para supercrescimento bacteriano está mais associado à diarreia e a uma síndrome mista, também síndrome do intestino irritável mista. E um teste positivo para metano está mais relacionado à constipação, a síndrome mais constipada. Se o teste de respiração não estiver disponível, nós temos também o teste de metabólitos urinários, que podem ser coletados amostras dos fluidos do intestino delgado para identificação de bactérias. E também nós temos, através de análises sanguíneas, anticorpos anti-CDTB e antivinculina. O CDTB é uma citocina produzida pelas bactérias em casos de gastroenterites, e essa reação dessa toxina com a vinculina ela pode gerar uma certa inflamação. Então, através dessa mensuração, nós podemos saber se tem ou não um supercrescimento bacteriano. Tem uma estreita relação de SIBO com síndrome do intestino irritável, como eu já falei, e isso é um grande problema. Muitos pacientes apresentam os dois,
ou desenvolve no meio de uma síndrome do intestino irritável, desenvolve o SIBO, ou uma SIBO pode desencadear uma síndrome do intestino irritável. É uma coisa que meio que as duas coisas andam juntas, junto com a disbiose também. E isso afeta muito o emocional do paciente. Também tem uma estreita relação com os sais biliares, né? Indivíduos com síndrome de má absorção e sem SIBO, os indivíduos que tiveram SIBO exibiram sais biliares não conjugados, acetato, lactato e formatos significativamente elevados do que aqueles que sem SIBO. Porque é o seguinte, os sais biliares, em torno de 5%, fica ali no intestino. E eles servem como antimicrobianos. Então, eles são como se eles estivessem matando esse supercrescimento de bactérias. Eles são importantes para o equilíbrio, então, da microbiota no geral. E a gente pode utilizar algumas ervas coleréticas e colagogas, como alcachofra, cardo-leiteiro, o dente-de-leão, a bardana, que podem ajudar a regular a produção e o fluxo da secreção e reabsorção da bile. Também pode usar um suporte digestivo como enzimas pancreáticas, lipase e ácidos biares exógenos, e o ácido clorídrico também podem ser úteis caso o problema esteja na bile, ok? Porque pode ser através de outros fatores esse problema de supercrescimento bacteriano. Então, o tratamento. Eu coloquei algumas coisas, mas em breve eu vou fazer um vídeo mais profundo sobre isso. Mas, no geral, uma dieta anti-inflamatória é bem colocado, o jejum e uma dieta low FODMAP, algumas enzimas e o suporte de ácido estomacal, né, para a gente poder melhorar a digestão, o uso de alguns probióticos e ervas antimicrobianas, porque a gente tem que controlar esse excesso de bactérias. Talvez seja necessário usar antibióticos? Sim, mas como a gente sempre preza uma abordagem mais natural, e eu só vou falar aqui de abordagem natural porque eu sou nutricionista, a gente pode utilizar algumas ervas, como o óleo de hortelã-pimenta, que é bem colocado, né? Óleo de orégano, a berberina, a canela, o coentro, a cúrcuma, a sálvia, o cravo e anis estrelado. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, muito cuidado, são com os probióticos, que podem piorar esse quadro de SIBO ou não, e isso tudo, como tudo na nutrição, vai depender do estado do paciente. O que é bom para um pode não ser bom para outro. Então, tudo isso tem que ser avaliado em consulta. Sempre procurar um médico em primeiro lugar e um nutricionista capacitado para poder te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, curtem e compartilhem esses vídeos. Vai ter mais vídeos sobre isso e eu agradeço muito vocês terem assistido e estarem curtindo aqui comigo, ok? Bom dia e muito obrigada.